Olá, boa noite pessoal, eu me chamo Flávio. Hoje a gente vai começar a videoaula sobre introdução ao HTML. Então vamos abrir o slide aqui sobre uma apresentação básica de introdução. A gente vai passar o conhecimento sobre o que é HTML, as tags existentes, e aí vamos começar com a estrutura de uma página web. A gente vai criar uma pasta. Como o HTML não precisa de um servidor específico, então a gente vai criar uma pasta em qualquer parte do, da, do Windows e vamos criar uma hierarquia de estrutura para poder organizar nossas pastas. Então, com já aberto, HTML, Hypertext Markup Language. O que é HTML? É uma linguagem de marcação de hipertexto. É utilizada na construção de páginas web. Ela é composta por vários comandos que o browser interpreta e monta graficamente um resultado, familiarizando-se com seu novo ambiente. Então, no caso, a gente monta todo o nosso layout em um bloco de notas ou em outros programas, a gente sem visualizar. A visualização nossa é dentro da página web. Quando a gente abre o Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, entre outros browsers existentes. Voltando aqui, qualquer erro que ocorra em uma página web, ao contrário de outras linguagens, é ignorado pelo browser. Então o que ocorre? Não tem um debug em HTML, como é numa versão de .NET, de ASP, entre outras linguagens diferentes. Continuando aqui, tipos de HTML. HTML, que é o básico, que é a parte estática, XHTML e DHTML. Explicando por cima, o XHTML é questão de a fusão de XML com HTML. O que ocorre? Isso daí a gente usa na questão de formulários, enquanto o DHTML é a junção de JavaScript com o HTML, onde a gente pode montar menus com drop-down, slider, entre outros tipos. O que são tags? Tags HTML são comandos da linguagem HTML. Eles devem sempre aparecer entre os sinais de menor e maior. Então o que ocorre? Vocês vendo aqui tem o sinal de menor e o maior. Além disso, elas têm um exemplo de sintaxe de liga e desliga, como citado no exemplo. Então, o exemplo de center aqui. O primeiro center a gente está ligando a nossa tag. Dentro da tag está escrito texto a ser centralizado. E fechando aqui, a gente está fechando aqui, então desligando a nossa tag. Então tudo que tiver entre o início e o fim de center vai ser centralizado. Porém, que é uma pequena observação, não existe nenhuma diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. Então vocês não precisam se preocupar se você digitar uma tag tudo em maiúscula, uma letra maiúscula, minúscula, que vai funcionar normalmente. Isso não é nenhum problema. Formato de um arquivo HTML. O formato é a estrutura como que um arquivo HTML é concedido. Um arquivo HTML deve conter alguns comandos básicos, apesar de que o browser pode até interpretar os arquivos sem eles. Então, independente se tendo ou não, eles podem ser interpretados, mas como a gente está mostrando, criando uma hierarquia, então é sempre bom conter. O primeiro é a tag HTML, indica os comandos HTML que se encontrarão entre as tags, eles indicam o início e o fim do arquivo. Então vocês olhando aqui, tem um HTML e o fecha HTML. Head. Head quer dizer cabeçalho. Então tudo que tiver entre a tag de head, de abertura e de fechamento, vai ser o cabeçalho da página ou o título no que vai aparecer no navegador. Citando aí, indica o cabeçalho da página com diversas informações, como por exemplo o título. Title. Especifica o título da página que é mostrado na barra de títulos do navegador. Aquela barrinha lá do Mozilla Firefox, e Explorer, entre outros. Body é o corpo da página. Então, tudo que a gente vai escrever vai ser dentro do body. Vai ser dentro do body nosso. Então, vai acabar acabando a apresentação. Agora a gente vai criar uma hierarquia. Aqui eu tenho uma pasta chamada
pet course chamado, tendo outra parte chamada webmaster. Vamos criar nossa primeira página HTML. Primeiro, vamos criar uma pasta chamada vamos lá, vídeo aula, exemplo vídeo aula, exemplo, vou colocar entre parênteses aqui só. Dentro desse exemplo, eu vou querer criar colocar imagens no meu arquivo, no caso. Também aqui escrever uma pasta ou image ou img, que é a abreviatura de image. Então tudo que vai ter imagem a gente vai colocar aqui na pasta image nossa. Então vamos lá no Google. Colocar aqui no image, vamos citar, por exemplo, Google. Pegar a logo do Google aqui, no caso. Tá aqui, vamos definir como tipo grande, né? Aqui, ó. Salvar imagem como. A gente vai lá no, perdão, documentos. Procura lá, passa pet cursos, passa webmaster, exemplo, vídeo aula, passa image e tá lá. Vamos renomeá-la para topo.jpg. JPG é a extensão do arquivo. Vamos salvar, salvamos. Tá baixando só. Agora nós vamos abrir o Notepad. No caso, eu não utilizo o bloco de notas do Windows, eu utilizo um programa chamado Notepad++. Se vocês quiserem baixar na página, na parte de arquivos, existe lá. Vamos criar um arquivo novo, então vamos lá. Primeira tag que te abre HTML, a segunda head, a terceira title. Vamos escrever lá início, colocar um enfeitezinho. Início, 3 pontos. Vamos fechar nossa tag title, fechar nossa tag read, iniciar nossa tag body, onde vai o corpo da página. Vamos fechá-la. Vamos fechar HTML. Só de exemplo lá, vamos fazer assim, minha primeira página HTML. Minha primeira página. Vamos salvar lá. Salvar como? Bibliotecas. Quem usa 27 assim. Vou lá na minha pasta pet curso, webmaster, exemplo vídeo aula. Aqui que eu vou criar. Então aqui, no meu caso, como é o Notepad++ que eu consigo trabalhar, então vamos procurar lá HTML, que é Hypertext Markup Language File, arquivo de marcação de hipertext. Vamos criar nosso index, que é a página inicial nossa. Criado, vamos aqui na pasta. Vocês viram que aquele arquivo que a gente escreveu lá, as tags, ficou como se fosse um arquivo HTML. Dois cliques nele você vai ver que vai abrir a página. E vocês viram aqui na barra de título, tá lá, início, em vez de estar lá o caminho da página. Então vamos lá, vamos continuando lá, vamos criar uma tabela básica lá. Como se cria uma tabela? A tag table. Vamos definir um tamanho dela, um comprimento, perdão. Width igual a 800. A gente não precisa colocar px, a gente só coloca os caracteres lá, caso a gente coloque em porcentagem ou em outro, em centímetros. No caso, se a gente colocar 800, vai entender que é 800 pixels, px. Eu não vou definir a altura, eu vou colocar a gente que tá. Eu vou fechar minha tag table. Dentro da minha tag table, primeiro a gente vai criar uma linha. Criar uma linha tr. Dentro da minha linha eu vou criar uma coluna td. E dentro dessa minha coluna eu vou colocar aquela imagem que a gente baixou. Como que a gente cria uma imagem? Menor img, abreviatura de image, scr, abreviatura de source, aspas duplas. Como tá lá na minha pasta lá img,
Então eu coloco o nome da minha pasta barra o nome do meu arquivo. Então no caso é topo.jpg, que é a extensão do arquivo. Então extensão de imagem existe só JPG, GIF, PNG, PSD, CDR, que é de Corel, então existe vários. A gente pode delimitar tamanho ou não, pode criar uma borda ou não. Terminando isso, eu fecho com a barra e fecho com maior. Por que eu coloquei uma barra aqui? Como é uma que eu estou referenciando uma imagem aqui, eu não vou precisar fazer uma tag de fechamento de image. Então na mesma tag de abertura eu faço o fechamento da minha tag. Então continuando, eu vou fechar minha table, minha TD, perdão, minha coluna. Vamos salvar de novo e vamos lá testar. Vocês viram que apareceu o Google, né? Trocou lá minha primeira página por Google. Ah, mas eu quero centralizar a minha imagem. Então venho aqui na minha tabela, coloco align, que é de elemento, center, vai ser centralizado. Você viu que já foi centralizado. Vamos lá, continuando. Vamos colocar lá. Vamos colocar uma borda para vocês entenderem. Vocês viram que criou lá. Mas a minha imagem eu posso alinhar ao centro. Então eu posso colocar aqui dentro da minha TD a mesma maneira aqui, ó. Align igual a center. Se eu colocar aqui, ele vai centralizar a minha imagem literalmente agora. Vocês viram que ficaram ao centro. Aquela primeira, aquele align center dentro da tabela, vai ser que tudo que está dentro da tabela vai ser, que a tabela vai, perdão, a tabela vai ser centralizada. A partir do momento que eu coloco na minha coluna que eu quero um alinhamento centralizado, então vai obedecer o alinhamento na minha coluna. Vamos continuar aqui, vamos criar mais uma nova linha com uma coluna aqui. TR. Fecha TR. Vamos lá. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Tá, agora voltando. Existe dois tipos, existe duas tags, uma de parágrafo e outra de quebra de linha. A diferença, eu vou fazer com um parágrafo aqui que eu inicio e fecho a minha tag. A minha primeira página web. BR, eu inicio e fecho a mesma linha, porque eu tô quebrando uma linha. Por dois pontos. Flávio Rachida. Salvei, vocês vão ver a diferença. Opa. Olha lá, esquecemos, né? Vamos criar nossa TD aqui e fechar nossa TD. Fechou, criou dentro da tabela. Vocês viram que meus sejam bem-vindos tá, tem um espaçamento maior do que a minha primeira página web e desenvolvido por. Então, P de parágrafo, BR de quebra de linha. Ah, mas vamos lá. Explicar mais alguma coisa básica. Vamos lá. Questão dos readers, que quer criar textos maiores ou não. Então, no caso, vamos pagar aqui. Vamos deixar aqui mais para baixo. H1, reader com modelo H1. Fecha minha reader. Se a gente testar lá, vocês vão ver que o texto está maior que os outros. Vamos continuar. H2. Texto em H2. Vocês viram que fica um pouco menor. Continuando. H3. Texto em H3. Ficou menor ainda. H4. Texto em H4. Salvou. Abriu. Viu que ficou menor ainda, né? Texto em H5. Opa.
HT não, H5, pessoal. Ficou menor, né? E por último, H6, tipo de header. Como você vai querer que seu texto seja? Pode ser você tá tendo uma notícia e colocar em H1 lá como header lá. Então fica lá. Então vocês estão vendo lá que eu abri minha H1 e fechei minha H1. Então tudo que estiver dentro da minha H1 vai obedecer a minha tag, que no caso aí serve como header, que é o cabeçalho da página lá, ó, H1, H2, H3, H4, H5, H6. Vocês lembram que no slide tinha uma tag chamada center? E qual que é o propósito dela? Vamos testar lá. Center, fecha center. Ah, centralizou meu texto, né, pessoal? Então, legal, né? Eu posso centralizar meu texto aqui, mas eu posso fazer de outra maneira a centralização de texto. Então, vamos lá, continuando lá. Eu posso aqui na minha TD escrever align. Lembra lá que eu centralizei minha imagem? Posso centralizar aqui, ó, center. Centralizei aqui, ele vai obedecer. Então, tudo que tiver dentro da minha coluna vai ser centralizado. Outra tag legal de vocês aprenderem que a gente vai utilizar por enquanto até depois a gente aprender o CSS, que é folha de estilo no português. Existe uma tag chamada fonte, aonde face significa o tipo de fonte que a gente vai utilizar. Vamos testar lá um Verdana. Size, o tamanho. Vou colocar tamanho 2, que significa 2 pixels. E fechar aqui. Aí vamos escrever, continuar aqui. A gente fecha a fonte aqui. Vocês viram que ficou diferente, né? Já viu a letra que modificou. Então, essas tags são bem importantes para a gente aprender agora, para a gente utilizar bastante. Então, vamos continuar lá. Vamos acabar a nossa TD aqui, ó. Uhum. Vou fechar nossa TD desenvolvido por Flávio Hayashida. Fecha minha TD. Fecha minha TR. Pá. Vocês viram que criou uma nova página, né? Então vamos centralizar lá. Vamos usar o alinhamento da coluna aqui, ó. Align Center. Ó, vocês viram que a altura foi proporcional. A gente pode fixar uma altura aqui chamada com a função Exit, que é a altura. Então o corpo da página vai ter 600. É possível fazer alinhamento do texto lá, um alinhamento vertical, melhor dizendo. Eu posso colocar lá o v-align igual a bottom. Vocês veem que foram para baixo da página. Baseline. Baseline, você viu que foi ao topo da página. E top é o topo. Então vai continuar da mesma maneira. Então eu posso aqui trabalhar aqui com questão de altura aqui, em vez de trabalhar lá, a gente ingessar lá, a gente ingesta aqui, ó, para ficar fixo. Ah, não, mas eu quero que tenha 100 só de altura aqui. Ficou 100. Ah, mas aqui no caso aqui no meu rodapé, vou escrever lá, ó. Face igual a Verdana. Size igual a -1, pode ser valor negativo. Fonte. Você viu que mudou, né? Perdão, não foi acertou negativo. Então vou colocar 0 aqui. Você viu que ele diminuiu, né? Eu vou aumentando aqui, ó. Você viu que ele aumenta a letra. Então deixar 0 lá aqui para deixar em letras pequenas. Ah, outra coisa interessante, questão de colocar sublinhado, itálico, negritar. Existe as tags. Para me deixar itálico, coloca aí. Fechei minha aí. Eu vou sublinhar aqui, coloco S.
E aqui eu vou deixar negritado. Vamos testar lá. Vocês viram que foi sobretaxado, né? Seja bem-vindo. A, a linha foi criada no meio. Você viu que foi negritado aqui. E aqui foi negritado aqui, né? E aqui foi colocado em itálico. Há também outra maneira de a gente colocar, a gente fazer negritado. Então vamos colocar lá em negrito. Usar a palavra strong. Então a gente utilizando strong, vai ficar a mesma maneira, vocês vendo lá, né? Vou colocar uma quebra de linha aqui. Vocês ficou da mesma maneira, texto negritado e desenvolvido por negritado, normalmente. Então, tipo assim, tags importantes hoje que a gente aprendeu: HTML, read, title, body, table, tr, td, h1, fonte, p, br, i, b, s, strong, alinhamento da coluna. Então vamos lá, eu vou criar um texto aqui só para explicar para vocês. Só colocar tag. Read, tag de cabeçalho, title, tag do título da página, body, tag de corpo da página, table, tabela, tr, linha, td, coluna, fonte, criar fontes, dentro da fonte lá, fonte face, tipo de fonte, pá. Fonte size, tamanho da fonte, perdão, size, widget, comprimento, height, assim, altura, align, alinhamento, align, alinhamento vertical. Vou colocar aqui a linha vertical, a linha horizontal. Align, vamos lá ver o que a gente aprendeu mais. Tá. B, negrito, strong, negrito também. I, itálico. S, sobrinha. P, parágrafo. BR, quebra de linha. Que mais? Vamos lá, lembrando aqui, pessoal, quebra de linha. H1, colocar 3 pontinhos aqui, ó. H6, header, cabeçalhos para a página. Vou colocar para notícias. Notícias, beleza. Fonte strong, né? P. Tá. IMGSCR. Colocar imagem. Outra coisa interessante, vamos aqui, ó. Dentro da
tag body a gente pode definir cor da página. BG igual, opa, BG color igual cerquilha, colocar FFF, salvar, vamos testar lá. Você viu que mudou de cor, né? Vou colocar aqui CCC. Você vê que criou um rosa, né? Ou a gente pode colocar assim, ó, light blue, um azul claro, um blue, azul normal, dark blue. Vamos testar. Azul escuro. Vamos lá, dark yellow. Opa. Dark yellow não. Light yellow. Opa. Salvar aqui. Um amarelo mais clarinho. Então, tipo assim, a gente pode colocar cor ou imagem. No caso aqui, a gente pode colocar aqui, ó. Image. Ah, não, perdão, background. Igual img. Opa. img que é passo chamado to.jpg. A gente criou, você vai ver que vai aparecer a imagem. Então, voltando lá a escrever. Aqui dentro do body. Body BG color, que é cor de fundo da página. Body background, opa, que é imagem de fundo da página. Então é isso que a gente aprendeu hoje, pessoal. Eu vou mostrar outro vídeo já com a resolução de exercício 2 que foi proposto na sala. Então até mais, pessoal.